Minha amiga e meu amigo, o ex-presidente do Peru, Ollanta Humala, foi preso por ser condenado a 16 anos de prisão por atos de corrupção no esquema da Odebrecht, intermediado pelo PT. Foi preso. A sua esposa, Nadine Heredia, antes de sair à sua prisão, resolveu, a esposa do ex-presidente Humala, resolveu se abrigar em uma embaixada brasileira. Esta, por sua vez, foi condenada a 12 anos de cadeia por corrupção. Se abrigou na embaixada, pediu ajuda ao governo Lula e o governo Lula lhe concedeu um asilo diplomático. E fez mais. Usou um avião da Força Aérea Brasileira para resgatá-la no Peru e trazer aqui para o Brasil, aonde já se encontra. Vale lembrar, senhoras e senhores, que a convenção que trata do asilo é válido sim, desde que seja asilo político e perseguição religiosa, coisas dessa natureza. Perseguição religiosa, perseguição política, questão étnica. Para crime comum, não vale o asilo. Mas com o Lula, tudo pode. Ele pegou um avião, foi lá no Peru, resgatou a Nadine Heredia e trouxe para o Brasil, dando a ela um exílio diplomático. Ou seja, quem vai pagar essa conta? Os brasileiros. Os jornais no dia de hoje falaram sobre esse fato, mas pelo cantinho da boca, como se fosse uma coisa normal, e não é. E não é. É o governo brasileiro usando a estrutura do Estado para resgatar uma criminosa. Mas isso é novidade? Não, não é. É muito comum ver bandidos resgatar outros bandidos pertencentes ao mesmo bando. E vale lembrar que Ollanta Humala, a sua esposa Nadine Heredia, Lula e toda essa corja da esquerda pertence ao mesmo bando e ao mesmo esquema. A roubalheira e a enxurrada de corrupção da Odebrecht. E todo esse esquema de condenação que atingiu a ex-primeira-dama e o seu esposo, o ex-presidente, é fruto de uma ramificação advinda da Operação Lava Jato. Que lá no Peru o bicho está pegando. Ex-presidente está indo para a cadeia. E aqui o Supremo Tribunal Federal fez questão de sepultar a Lava Jato. Aqui no Brasil não está funcionando, mas na América Latina e nos Estados Unidos o bicho está pegando. Senhoras e senhores, o fato de Lula ir buscar essa senhora, isso não é exílio, isso não como se diz, um auxílio diplomático resgatando uma pessoa perseguida política. Não, não. É um bandido resgatando bandido. Isso é muito comum no mundo do crime. É muito comum. É comum você ver bandido invadir presídio para resgatar preso, como também é muito comum você ver bandidos dar auxílio a outros bandidos para esse não ser preso. Foi o que aconteceu no dia de hoje. O triste no meio a tudo isso é que é com recursos públicos, com a estrutura do Estado e usando aviões da Força Aérea Brasileira. Hoje nossas Forças Armadas constituem uma vergonha. Eu diria que as Forças Armadas brasileiras ela poderia ser renomeada Forças Armadas Bolivarianas do Brasil. Porque, meu irmão, usar a estrutura do Estado para socorrer bandidos, para abrigá-los aqui no Brasil, como se nós não tivéssemos
bandido para dar de penca. O que o Lula está fazendo é protegendo um membro da sua gangue, talvez solto e lá no Peru, presa, poderia abrir a boca e falar muito mais do que nós já sabemos. Finalizo dizendo: o que a gente viu no dia de hoje não é surpresa. Já é uma prática corriqueira no Brasil. Bandido resgatar outros bandidos pertencentes ao bando e ao esquema. É o que aconteceu no dia de hoje. Pena que as Forças Armadas estão encalacradas nessa situação. Os veículos de comunicação falaram de uma forma muito tímida. O Congresso Nacional se silencia e o Supremo não deu a Lula 5 dias para ele explicar que transação é essa. Se fosse o Bolsonaro, hein? Que coisa seria.